Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa mulher do plano original de Deus. Tudo bem com você? Que bom que você chegou até aqui. Vamos aqui enviar, compartilhar, convidando mais pessoas para juntas nós aprendermos uma porção da palavra de Deus, o que Deus tem para nós no dia de hoje. Essa aqui é a nossa primeira live dentro do Ministério Ezer, Mulheres com o propósito de viver a cultura do Reino de Deus. E estamos caminhando há quase 5 anos, né, com mulheres que buscam se posicionar no seu propósito eterno, ser despertas naquilo que Deus tem colocado diante delas e também para se curar. Eu sou Miriam Silfer, muito prazer, seja bem-vinda ao nosso cantinho aqui. Vamos convidar mais pessoas, partilhe essa live para que mais pessoas venham ouvir o que Deus tem para entregar e ministrar aos nossos corações no dia de hoje. Você já viu uma árvore que parece linda por fora, mas que com qualquer vento ela cai? É assim que muitas de nós estamos quando vivemos sem profundidade no Espírito Santo. Frutos visíveis não sustentam, somente raízes profundas em Deus podem fazer isso. Seja bem-vinda, Lilian, seja bem-vinda. Já comecei a fazer a introdução aqui do nosso tema de hoje e já vou prontamente convidar a Lilian para entrar na sala inicial aqui. Você já viu uma árvore que por fora ela parece linda, mas que com qualquer vento ela cai? Quantas de nós não estamos desta forma, vivendo, né, a vida sem profundidade no Espírito Santo? Frutos visíveis não sustentam, somente raízes profundas em Deus podem fazer isso. Vocês estão me ouvindo, né? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Nívia. Venha fazer parte também aqui da sala conosco. E é por isso, só me dê um feedback se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Ok. Obrigada, Lilian. E é por isso que o Espírito Santo está nos chamando hoje para nós aprofundarmos as nossas raízes nele. E o tema que eu quero falar com você hoje, nós começamos então com essa semente poderosa, é enraizada no Espírito Santo. Porque antes de nós florescermos, a alma precisa fincar a raiz na fonte certa. Glória a Deus. O nosso versículo-chave aqui, dentro dessa temática que estamos estudando neste mês, que é unidade e propósito, frutificando juntas no jardim de Deus. Comigo está a Nívia Cris e também Lilian Trindade, neste mês, a qual nós iremos partilhar aqui ao longo desses próximos dias o que Deus tem colocado, né, ministrado aos nossos corações dentro dessa temática, unidade e propósito, frutificando juntas neste jardim, no jardim de Deus. O primeiro versículo que eu quero deixar para você aqui é João capítulo 15, versículo 4 e 5, que fala, Jesus falando para os seus discípulos, diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Jesus está nos lembrando que não adianta termos folhas bonitas, somente externo, né? Se as nossas raízes estão secas no secreto. Aqui é um convite que Deus mais uma vez nos faz para irmos ao secreto buscar a Ele. Porque para aprofundar as nossas raízes em Deus, nós precisamos buscá-lo no secreto, ter relacionamento e intimidade com Ele. Porque o Espírito Santo não quer apenas a nossa aparência, Ele quer profundidade. E aqui eu quero deixar para você hoje 3 passos sobre estar enraizada no Espírito. O primeiro passo é raízes invisíveis sustentam os frutos visíveis. E aí eu te convido
a partilhar, a compartilhar, convidar seus amigos, as suas amigas, para que elas venham também participar conosco aqui e não perder nenhuma dessas chaves que serão liberadas. Então, o primeiro passo é: raízes invisíveis sustentam os frutos visíveis. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, diz o seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor. Será como uma árvore plantada junto às águas. Tem uma versão, que é a nova versão da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, que diz um pouquinho diferente, mas entoa o mesmo significado. Diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela também não se preocupa, continua dando frutas. Aleluia! Note bem que a pessoa que confia no Senhor, ela não precisa se preocupar com as circunstâncias adversas que surgem na vida, porque elas virão. A palavra do Senhor também afirma que nós temos que estar prontos para o dia mau. Então, estejamos preparados em todo o tempo. E aquele que confia no Senhor, a raiz dele estão aprofundadas, que vai e se estende até os ribeiros de água, a fonte certa que flui direto do trono de Deus. Porque as emoções, elas mudam. Um dia você está alegre, outro dia, pode ser que outro dia você não esteja tão alegre, esteja triste. Um dia você está animada, outro dia nem tanto. O que não muda é o espírito. A sua estabilidade espiritual começa quando você decide aonde vai se enraizar. Você vai se enraizar na verdade eterna ou nos sentimentos passageiros? E a pergunta que eu deixo aqui para você é: onde estão plantadas as suas decisões hoje? No que você está sentindo ou no que você crê? É nos seus sentimentos ou no que você crê? Você tem buscado reconhecimento ou está buscando enraizamento em Deus, buscando no secreto, tendo seu momento com Deus? É um tempo de reflexão, um tempo de chamada para dentro. Porque se vamos falar sobre enraizadas no Espírito Santo, é não o externo, não é o exterior que conta, mas como é que está a sua vida com Deus, o seu secreto com Deus. Aonde você tem se alimentado todos os dias. O segundo tópico aqui é: a raiz precisa ser alimentada. E como vamos alimentar essa raiz? Com oração, palavra e escuta. Em Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A raiz, ela precisa ser alimentada com oração, palavra e escuta. Porque muitas estão plantadas, mas estão secas. Raiz saudável se nutre na presença diária. Leitura da palavra todos os dias. Você pode até alegar: eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Acorde mais cedo, mas tenha o seu momento de devocional, o seu momento com Deus. Não perca este momento único. Sabe, antes eu até dava essa desculpa: eu não tenho tempo, meu dia está tão corrido, e aí você vai deixando as coisas, o que é principal por último, e aí chega no final do dia você não conseguiu dar conta daquilo. E eu dava essa desculpa antes, até eu entender que o inverter as prioridades não estava me ajudando, porque ao final do dia eu tinha feito muita coisa, mas não tinha feito nada. A partir do momento em que eu decidi: não, eu vou acordar, decidi acordar mais cedo para ter o meu momento com Deus.
Silêncio, antes que todas as vozes, os ruídos, os barulhos e a correria comece, eu tenho meu momento com o Pai. E ali eu sou alimentada pela palavra. Oro ao Pai, pedindo direção para aquele dia e para as coisas que irão acontecer ao longo dos próximos dias. Mas também tem um momento de silêncio. Porque nós tendemos a querer falar, mas na hora de escutar a instrução que vem, o que Deus tem para nos falar, nós fechamos a Bíblia, tchau, até amanhã. Mas o Pai quer que nós tenhamos tempo de silêncio, de escuta ativa para ouvir o que Ele tem para falar conosco. E como Deus fala conosco? De diversas maneiras. De diversas maneiras, exatamente, Nívia. Fazer esse devocional nas primeiras horas do dia é essencial. Demorou para aprender isso. Demorou para entender isso. Então, uma raiz saudável, ela se nutre da presença diária. Oração, ela não é performance. Oração é conexão. Oração não deve ser um peso, porque a oração é a água da raiz. Se você não ora, não tem tempo de oração com Deus, as suas raízes estão secas porque falta água. Esses dias nós até estudamos, juntamente com a Nívia e outras mulheres, sobre que a plantinha, a terra precisa ser remexida para que ela tenha o oxigênio. Então a oração é a água. Se essa plantinha, mesmo que você está ali lendo a palavra, mas você não ora, está faltando água na sua raiz, como é que você quer crescer? E o crescer aqui não é para cima. Primeiro você cresce para baixo, porque quanto mais profundas as suas raízes, significa que quando você sair, eclodir ali da terra, essa plantinha eclodir da terra, ela já vai vir com força para enfrentar qualquer vendaval que surgir. E sem o alimento do céu, a raiz morre. Nós precisamos do alimento do céu todos os dias. E o que o alimento do céu é? As orações, elas não podem ser orações também frias, aquelas monótonas, Aquelas, eu vou só cumprir horário. Tenha orações específicas, oração de entrega, oração de agradecimento. Você é grata a Deus? Você tem sido grata a Deus? No seu acordar, você já levanta e fala assim, obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por me permitir acordar mais um dia. O que nós iremos fazer hoje, Espírito Santo? E Deus vai trabalhando em nós. Primeiro em nós, depois através de nós. Em Romanos 8, 26 diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque muitas vezes não sabemos o que falar e como falar no momento da oração. E aí, por você não saber o que falar, no momento da oração você acaba desistindo de orar. Mas eu te aconselho a persistir. Ajoelhe, tenha seu momento com Deus, fala, falta-me palavras, o Espírito Santo interceda por mim. E ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por ti. Muitas vezes faltam palavras e só lágrimas caem. Não desista do seu momento secreto com Deus, porque assim você vai começar a aprofundar as suas raízes em Deus, suas raízes no Espírito Santo. Se a oração é água, o que é a palavra? A palavra é o pão que alimenta a nossa alma. E a presença de Deus é o sol que ilumina. Porque toda plantinha precisa de sol, precisa de luz. Nós também precisamos da luz do sol da justiça, da luz de Deus nas nossas vidas. A presença é Deus, o sol da justiça nas nossas vidas. Você tem regado a sua raiz ou
apenas tem sobrevivido às migalhas? Você está orando ou você está apenas sobrevivendo? A intimidade com Deus é crucial para nos manter de pé. Verdade. Seja bem-vinda. Aleluia. Às vezes, a raiz seca em silêncio. Nós não sentimos na hora. Mas quando nos damos conta, nós estamos cansadas, impacientes, sem direção. É nesta hora que o Espírito Santo ele vem e nos convida. Volta, fica comigo, só comigo. Quando você começar a exercitar o seu tempo, o seu momento de oração, o seu momento de comunhão com o Pai, você vai perceber que vai ter dias que você não vai ter vontade de levantar da cama, mas o Espírito Santo ele vai te incomodar a ponto de você dar aquele salto, porque é o momento de você partilhar com Ele. Daniel, nós temos o exemplo de Daniel, em que Deus revelava para Daniel os segredos, porque Daniel estava sempre na presença de Deus. Ele não abria a mão do tempo dele com o Pai. E quando nós não abrimos nosso tempo, nosso momento com Deus, é você e Deus naquele momento. Pai, parece que ninguém está me ouvindo, mas eu sei que o Senhor me ouve. Tem a impressão que você está sozinha, mas você não está sozinha, porque Ele está contigo. Ele deixou essa promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos dias, até a consumação dos séculos. É que nós ficamos perturbadas dentro de nós e a palavra diz que é para nós esperarmos no Senhor. A nossa alma muitas vezes se aquieta dentro de nós, fica agitada. E assim como o salmista, nós possamos dizer: aquieta minha alma, pois ainda eu te louvarei. Que a nossa alma tem sede de Deus. É a eternidade, mas nós estamos tão preocupadas com o nosso dia a dia, com a nossa correria, com o hoje, com as coisas momentâneas que esquecemos de focar os nossos olhos no que é eterno. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Como é que estão as suas raízes? Estão firmadas em Deus? Ou qualquer vento que vier vai te derrubar? Vai te deixar esmorecida, entristecida? É hora de nós voltarmos. O Espírito Santo ele nos convida a voltarmos. Despertar? Sim, já estamos despertas, mas precisamos levantar. Nos posicionar, levantar. Aleluia. E o terceiro tópico aqui sobre como ter ser uma enraizada no Espírito Santo é que o fruto revela como é que está a sua raiz. O fruto do Espírito esse aqui é bem conhecido por todos. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Nós precisamos ativar em nós esses gomos dentro do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é dividido em 9 gomos. Senhor, ativa em nós. Ativa em nós a alegria que vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ativa em nós a paz, porque a tua paz, quando ela preenche-nos, ela preenche a nossa mente, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ensina-nos a sermos longânimos uns para com os outros. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. Em Mateus 7,16 diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então o fruto vai revelar como é que está a sua raiz. Como é que está a sua raiz hoje? É momento de você parar para analisar e fazer um autoexame. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Nós precisamos fazer esse autoexame com constância, não só de vez em quando ou só quando formos
comunidade de fé, nos reunir com os irmãos, aí eu vou me examinar. Não, você tem que examinar todos os dias. Como é que está a sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito? Quais são os pensamentos que você tem alimentado todos os dias? Porque a tua boca vai falar do que está cheio do teu coração, o que tem saído dos teus lábios todos os dias. Porque pelos frutos nós iremos conhecer como é que está a raiz daquela pessoa. Pela fala de uma pessoa, nós conseguimos entender como é que está a vida dela, se ela é uma pessoa feliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa ferida, uma pessoa curada. Frutos não são apenas dons. Frutos são caráter, respostas, reações. Para sermos uma mulher cheia do Espírito Santo, não é como você age, é como você reage diante das circunstâncias da vida. Como é que você tem reagido diante das situações que fazem de tudo para te tirar do sério? Se a minha raiz estiver no Espírito, está no Espírito, minha resposta nos dias difíceis também será no Espírito. Então, o que os seus frutos revelam sobre as suas raízes? O que os seus frutos têm revelado sobre as suas raízes? E eu vou te deixar hoje com um gostinho de quero mais, porque amanhã nós continuamos dentro dessa mesma temática com uma nova percepção, para falar um pouquinho mais sobre este tema. Que você pare um tempo, hoje ainda, se possível, e vá falar com o Pai. Não para pedir, não para fazer, mas para ficar aos pés daquele que sonda a tua alma e o teu coração e conhece as intenções do seu coração. Silencie-se, sente-se e fale com o Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo, mostra-me, Espírito Santo, como está a minha raiz. E depois, abra sua Bíblia em João capítulo 15 e receba a instrução. Se nós permanecermos em Cristo, Ele permanece em nós. Para frutificarmos, precisamos permanecer ligados à videira verdadeira. E mesmo quando estivermos dando fruto, não se preocupa com o tempo da poda, porque vai ser necessária a poda para que deis mais frutos. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse tempo que aqui passamos, juntamente com essas mulheres, com tantas outras pessoas que irão assistir esta live posteriormente, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que o nosso tempo contigo é primordial. Entendemos também, Pai, que os frutos revelam como estão as nossas raízes. Se nós temos gerado frutos azedos, precisamos tratar como é que estão as nossas raízes para que geremos frutos doces. Ou quando não estivermos dando frutos, Pai, que nós possamos tratar como é que estão as nossas raízes em Ti, Pai. Sonda, esquadrinha-nos, Pai. O Senhor que conhece o mais profundo do nosso ser, conhece as intenções do nosso coração. Nós queremos aprofundar as nossas raízes em Ti, Pai. E o Senhor como nosso jardineiro. O Senhor como nosso amado jardineiro, venha cuidar. Venha nos ensinar, Pai, como tratar as nossas raízes, a eliminar coisas que precisam ser eliminadas. Dai-nos clareza, Pai. Clareza em tudo que fizermos, nós queremos a Tua direção. Que nós possamos viver em unidade e propósito, frutificando juntas no jardim do Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, perdoa pelas vezes que nós fomos indisciplinadas, displicentes, ou até mesmo distraídas e nos negligenciamos, Pai, o nosso tempo contigo. Mas hoje nós decidimos, Pai, voltar ao secreto contigo, a ter tempo contigo. Nos incomoda, Espírito Santo, nos desperta. E muitas vezes, Pai, se nós não tivermos forças para levantar, nos levanta e nos carrega no colo.
Mas nós não queremos sair deste lugar se não for com a tua presença, Pai. Que a tua presença é melhor, com a tua presença nós podemos seguir em frente, mas sem o Senhor não, Pai. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ser mulheres que tenham reações segundo o teu Espírito, porque andamos no teu Espírito. Que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam palavras de vida, palavras que edificam, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos blinda do alto da cabeça, a planta dos pés. Fortaleça, Senhor, os nossos joelhos, Pai, em nome de Jesus. Leve cativo todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Blinda os nossos ouvidos, Pai. Blinda os nossos olhos, para que nós não venhamos olhar coisas que não agradam, Senhor. E em todo tempo, Pai. E em todo tempo nós possamos te agradecer em todas as circunstâncias. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Patrícia. Nós estamos, então, encerrando o nosso primeiro momento. Eu aguardo vocês amanhã, neste mesmo horário, aqui no canal, né? No Ministério Ezer, Mulheres com Propósito de Viver a Cultura do Reino de Deus. Deus abençoe a sua vida.